Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, só que agora virtualmente reunidos para louvarmos a Deus. Chame seus familiares, chame seus irmãos para estarmos juntos louvando ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus neste momento. Pai querido, Pai bendito, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor, o Pai, tem cuidado da tua casa, tem cuidado, Deus, de nós, apesar deste momento, Deus, tão difícil que temos enfrentado. Pai, abençoe, ó Deus, agora este momento que estamos, ó Deus, ofertando a nossa vida, o nosso tempo para louvar a Ti, ó Deus. Que o Senhor esteja usando a mim, a todos, ó Pai, que estamos servindo a Ti neste momento para, ó Deus, prestarmos o melhor a Ti, Deus. Abençoe este culto, Pai. Aqueles, ó Deus, que receberam o convite, possa ouvir da Tua palavra e receber, ó Pai, o Senhor Jesus no coração, Deus. É nesse momento que fazemos essa oração, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé aí na sua casa, abre o seu cantor cristão no número 96 e vamos cantar bem alegre o hino Se nos cega o sol ardente. Amados, esta noite nós estamos reunidos novamente. Graças a Deus que tem colocado toda essa tecnologia de cabos e de satélites e de equipamentos ao serviço da palavra e do reino do Senhor Jesus Cristo. Pastor, quero agradecer a irmã Ana Luísa, que está dirigindo o culto esta noite. E você pode acessar a ordem do culto no link que está na descrição deste vídeo ou terá recebido o arquivo em PDF pelo WhatsApp. Você que está participando do culto conosco hoje como convidado, recebeu o convite para unir-se a nós na adoração a Deus, muito obrigado de forma especial pela sua presença. Junte-se a nós agora no culto a Deus quando nós leremos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, a partir do verso número 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes.
Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esta é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que todo o povo do Senhor diga amém. Una-se a mim em oração. Curve comigo a sua fronte, feche comigo os seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Senhor, lemos um texto agora que provoca o nosso coração, tanto porque revela a tua justiça, como porque traz uma promessa sublime, a de que é possível, Deus, ser lavado da culpa do pecado, ser purificado dessa mancha, desta impureza tão vil. E só tu, ó Deus, só tu podes fazer isto. Por isso, Deus, a tua palavra nos manda nos achegarmos a ti. E é isto, Deus, que nós estamos fazendo nesta hora. Buscando o Senhor, Pai Santo. E rogando em nome de Jesus Cristo, que tu olhes para nós na tua infinita misericórdia. E nos concedas, ó Deus, da tua bênção, do teu favor. Que tu olhes, ó Deus, no teu amor infinito para os nossos corações e queiras nos abençoar em Cristo Jesus. Não temos, ó Deus, feito a tua vontade e dizemos isto na tua presença. Não podemos mentir diante do Senhor, mas esta fala, Senhor Deus, nos envergonha muito. Não temos feito a tua vontade. Por isso, Senhor Deus, nós que sabemos em muitas coisas, mas há muitas outras que nossa consciência ainda sequer se despertou, nós vimos a Ti e pedimos, ó Deus, que tenhas misericórdia de nós em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Que permitas, ó Deus, que renovemos a nossa caminhada cristã. Que permitas, ó Deus, que andemos na Tua presença. Que nos abençoes, ó Deus, de tal forma, com a ajuda do Teu Espírito, que nós possamos ter força a cada momento para honrar o Senhor e para fazer, sim, a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque enviaste o Teu Filho ao mundo como Cordeiro de Deus para ser sacrificado. E nós, ó Deus, Te louvamos, porque a morte não pôde reter o Senhor Jesus. Antes Ele venceu e vive para sempre, e intercede por nós e é poderoso para salvar os pecadores que a Ele se achegam. Damos graças, ó Deus, pelo Espírito Santo que habita no coração dos salvos, nos guiando em toda a verdade, nos capacitando para Te servir, nos enchendo de força, Senhor Deus, e de vigor para a vida cristã. Por isso, Senhor,
Nós vimos a Ti em nome de Jesus e rogamos que o Senhor fale com Tua voz poderosa ao nosso coração pela Tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a nós, aceite o nosso culto, mova os nossos corações, dirija os nossos pensamentos. Tu estás, ó Deus, mesmo nesta hora, colocando tanta coisa a serviço da Tua palavra. Mas que tudo isso, Deus, não encontre corações endurecidos, nem ouvidos ensurdecidos. Pelo contrário, Deus, que pelo agir do Senhor nos movendo, nós estejamos atentos, sensíveis, receptivos à palavra do Senhor. Querido Deus, é a Ti que nós buscamos nesta hora, em que esta crise tão profunda, Deus, se abateu sobre todo mundo. Uma crise que não é somente de saúde, Deus, mas que ceifará a vida de muitas pessoas e sacudirá as bases da nossa sociedade, mostrando, Deus, quão pequenos são os príncipes deste mundo, os governantes da terra, mostrando, Deus, quão ilusória é a segurança das riquezas deste mundo, mostrando, Deus, quão frágil é o ser humano e o quanto nós precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, quebra até o mais duro coração, para que todos possamos perceber isto, Deus, e viver agora, durante essa crise e depois dela, sem nos deixar enganar pelas coisas deste mundo, mas dependendo, esperando e confiando somente no Senhor, inteiramente na graça do Senhor, como a Tua palavra nos ensina. Tem misericórdia, Deus, dos enfermos, dos médicos, enfermeiros, cientistas, funcionários de hospitais e laboratórios. Dá, Senhor Deus, compaixão e sabedoria e principalmente temor de Deus aos governantes, aos líderes. E olha, Senhor, para cada lar onde o medo está tomando conta dos corações. Leva ao Salvador, Deus. E em substituição do medo, dá a paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Desperta, Deus, o povo das Tuas igrejas, a começar por nós aqui, para percebermos os propósitos de Deus neste tempo e com toda a oração e com toda a fé, nos dedicarmos ainda mais, Deus, ao serviço do Senhor no curto tempo que nós temos aqui nesta vida. Mas em todas as coisas, Deus, não nos deixa esquecer do Teu Filho, da Tua palavra, das Tuas promessas e da esperança da glória que existe para aqueles que são de Cristo Jesus. Obrigado por esta hora de culto. Achega ainda mais pessoas, Senhor, a nós neste momento, e que todos possamos ouvir a palavra que produz vida e vida em abundância, e que todos possamos, ó Deus, nos colocar perante Ti em espírito e em verdade nesta hora. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, e Te louvamos, Deus, e agradecemos não só por ontem e por hoje, mas também por amanhã e pelo dia de Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos a Ti, por causa dele e para a glória dele. Amém. Bem, coloque-se mais uma vez em pé. Vamos adorar a Deus com o cântico de todas as tribos, povos e raças. Tempo e no espaço virão te adorar.
infelizmente, nós vamos ter que continuar com os nossos cultos online ainda por um tempo indeterminado. Ontem, na reunião da direção da igreja, foi decidido que até uma segunda ordem das autoridades de saúde, nós vamos continuar nos reunindo online nossos cultos. Por isso, não deixe de se inscrever no canal da nossa igreja, tem um sininho de notificação que os irmãos podem estar clicando, que os irmãos vão sempre receber quando os vídeos forem postados. Também há vídeos antigos da nossa igreja, cultos de Páscoa, Natal, que é sempre bom revermos. Por isso, convido você para estar acessando o nosso canal. Temos também nossos cultos estão sendo online, domingo às 10h30 e 7h da noite. Nas quartas-feiras, o culto de estudo bíblico está sendo ao vivo às 7h30 da noite. E escola bíblica dominical às sextas-feiras, 7h30 da noite, também aqui no canal da igreja. Então, mande o convite para o seu amigo, para o seu familiar, para estar participando conosco também deste momento. Agora, depois dos avisos, contribuições. Os irmãos que têm aí o seu dízimo, oferta, não deixe de dar. Temos no nosso boletim, tem aqui na descrição do vídeo, todos os dados bancários da igreja, para que os irmãos continuem contribuindo, tanto para a nossa igreja, também quanto missões mundiais, que é a campanha que estamos arrecadando neste momento. Quero convidar você agora para pegar no seu celular e mandar uma mensagem para o nosso querido irmão Jó, que vai completar aniversário no dia 9 de abril. Então, mande para ele o seu parabéns, um feliz aniversário. Creio que ele vai ficar muito feliz de receber a sua mensagem. E também pense em 3 amigos agora. Desses 3 amigos, mande o link ainda deste culto, dá tempo ainda de acompanhar a mensagem que o pastor trará para nós nesta noite. Por isso, neste momento, convido você a cantar conosco esse cântico, Dá-me o coração igual ao teu. E com um espírito de oração, possamos preparar para a mensagem do pastor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás.
Amados irmãos, nesta noite de domingo, dia 5 de abril, o nosso texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E o título da nossa mensagem é O Covil dos Salteadores. Evangelho de Lucas 19, verso 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Vamos ler novamente os versos 45 e 46. E entrando o Senhor Jesus no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos agora a Tua palavra e que o Espírito Santo atue sobre cada coração, revelando a verdade e a vontade de Deus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação de cada coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Turismo religioso. Existe hoje, existia nos dias da Bíblia. O Templo de Jerusalém, que nos seus dias, nos dias de Herodes, foi a mais imponente construção do Império Romano, atraía gente do mundo inteiro. Judeus espalhados fora da sua nação, que vinham para cumprir seus deveres religiosos, mas a história também registra que ia gente só para ver aquela magnífica construção da qual sobra muito pouco nos nossos dias, e o pouco que sobra é atração turística. Os romanos, para financiarem a construção do Coliseu, que está em pé até hoje, grande parte dele, destruíram aquele templo, saquearam o seu tesouro e com ele custearam a construção do anfiteatro Flávio, que nós conhecemos como o Coliseu. Isso para nos dar uma dimensão de quão imponente era a construção. O seu movimento de pessoas, milhares de pessoas todos os dias, e nas festas religiosas dezenas de milhares, segundo alguns mais de 100 mil pessoas num único dia, circulando naquela área, vindas do mundo inteiro, trazendo consigo dezenas de pessoas em caravanas, e nós podemos imaginar tudo que vem associado, bolsas de água, farnéis de comida, trouxas de roupas. Nós conseguimos enxergar o movimento, pelo menos na nossa imaginação, daquele lugar que tinha sido construído para a religião, mas que se tinha transformado num... Espero que a minha expressão aqui não seja incômoda a ninguém, num ceasa espiritual. Bando de gente, movimentando, trazendo dinheiro, trazendo animais, atravessando os diferentes espaços, levando os animais que eram mortos ali mesmo, e o seu sangue derramado segundo a observação da lei que tinha sido promulgada nos dias de Moisés. Afora, é claro, as centenas de pessoas envolvidas no funcionamento disso. Os cambistas, os vendedores de animais, os administradores, os policiais que passavam naquele lugar. Se a nossa imaginação tentar imaginar os detalhes, nós não nos imaginaremos num templo, mas nós nos imaginaremos numa feira, num lugar de comércio, num mercado, onde toda essa agitação se dava. E entra Jesus.
o Senhor Jesus, o Filho de Deus, derruba as banquetas, altera o ritmo de todo aquele negócio, e depois de fazer tudo aquilo, expulsando, o texto diz, os que vendiam e compravam, disse: a minha casa, veja o que ele disse, a minha casa, identificou-se com Deus, portanto, é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. O texto usa duas palavras aqui, nas quais nós vamos pensar. A primeira é a palavra expulsar. Expulsar os que compravam e vendiam. A segunda, a forma como ele se referiu a tudo aquilo, covil de salteadores. Expulsar porque ele tem a autoridade de fazê-lo. Expulsar os que vendiam e os que compravam porque ambos se associavam na sustentação daquilo que Deus não tolera, daquilo que Deus rejeita e daquilo que Deus detesta. A hipocrisia. O teatro daquelas cerimônias não produzia mudança de vida, pelo contrário, produzia consciências cauterizadas, vidas acomodadas, pessoas absolutamente, espiritualmente paradas. E a lição não está confinada, portanto, àquela antiga edificação que já ruiu, mas encontra sua expressão mais verdadeira no encontro entre mim e o Senhor, entre você e o Senhor, o encontro entre Cristo e a pessoa sobre quem Cristo pode reinar, livrando assim da perdição, mas reconhecendo, sobretudo, que a hipocrisia que Deus detesta é o refúgio mais falso e, portanto, mais difícil de desfazer da alma humana na sua constante fuga de Deus. Em primeiro lugar, Deus, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, estava desprezando, rejeitando tudo aquilo que, em vez de produzir amolecimento de coração, produzia comodidade e satisfação com a vida que Deus não aprova. A ideia toda, desde milênios antes, era que qualquer um que entrasse no templo e observasse a sua construção e os seus rituais, se sentisse como que diante de um grande professor ensinando sobre Deus. Os níveis de separação. Você entrava no templo por um muro, não um muro de defesa, mas um muro de separação. Você passava por uma porta e transpunha a primeira separação. Era o grande pátio onde havia todo esse comércio. Você poderia transpor mais uma se fosse judeu. Não para defesa, eu digo de novo, para separação, para divisão. Se você fosse judeu, você poderia passar mais uma, a mulher judia ficava ali, o homem judeu podia passar mais um. Mais um muro, mais uma separação. Os que conseguiam passar mais esta separação, tinham entre si e o templo mais uma, a que separava os homens judeus dos sacerdotes que podiam entrar. Os sacerdotes podiam entrar, mas não podiam entrar na casa propriamente dita. As portas estavam fechadas. Um entrava uma vez por dia, numa longa escala, às vezes anos até que um pudesse entrar. Passadas as portas, veria um véu mais pesado e mais divisor do que todos os muros anteriores. Eu estou dizendo que o templo era um professor que mostra quão separado está o homem, a criatura do seu Criador, para passar sacrifício, morte, derramamento de sangue, não da pessoa que pecou,
mas de um animal que portava simbolicamente a culpa. E a lição é tão clara. Deus está dizendo que o ser humano está separado de si, mas que existe um meio, um sacrifício para que a justiça de Deus se cumpra e o ser humano possa novamente se aproximar do Senhor. O templo era um grande professor, mas como acontece em salas de aula nesta cidade e no mundo inteiro, e até nas salas de aula virtuais, não raro o professor está falando e os alunos estão tão longe, tão distante, onde irá meu pensamento? Entravam naquele lugar, mas não aprendiam, não aproveitavam e o seu coração não recebia nada daquilo que Deus tinha intentado que o coração recebesse ali. Por isso eu comecei falando do turismo religioso. Quando essa crise passar, gaste a sua poupança, saia daqui, vá para São Paulo, de São Paulo compre um avião, faça escala na Alemanha ou em Dubai, desça em Tel Aviv. Em Tel Aviv pega um avião, pega um ônibus, vai até Jerusalém. Você pode se emocionar com as cenas bíblicas. Você pode se emocionar em Hebrom com o sepulcro de Abraão e de Leia e de Isaac, de Rebeca, de Jacó, de José. Você pode se emocionar com o sepulcro de Davi em Jerusalém. Você pode se emocionar com as ruínas do templo. Mas enquanto uns se emocionam, outros estão ali vendendo. E outros passam ali todos os dias sem dar para aquilo a menor importância. E outros, enfim, onde quer que estejam, acham que aquilo ali é somente pedras. O coração humano é assim. O coração humano é assim. Mas Deus... E talvez esta palavra esta noite esteja chegando a alguém que nunca tenha pensado nas coisas do Senhor. Deus não intentou que o ser humano vivesse tão indiferente às coisas eternas e às coisas espirituais. É por isso que Jesus Cristo chamou, enquanto os expulsava, Jesus Cristo chamou todo aquele sistema de covil de salteadores. A palavra covil é que nós vamos considerar aqui. Na língua grega, spelaion. O covil não é o lugar onde o ladrão rouba. O covil não é o lugar para onde o ladrão vai para roubar. O covil é onde o ladrão se esconde depois de ter roubado e antes de sair para roubar novamente. Não era que Jesus Cristo estava dizendo que acontecia furtos e pequenos roubos ali, que talvez acontecesse. Ele estava pensando em algo muito mais abrangente, muito mais profundo e muito mais verdadeiro. Não é que Jesus Cristo estava criticando a administração que lucrava com aquelas transações corruptas. Aliás, ele estava seguramente criticando isso, mas não somente. Não podemos transferir isto para outras pessoas, porque esta palavra dirige-se a mim e a todos. Jesus Cristo estava falando de gente que entrava e saía, ia lá, fazia uma oferta, matava um animal, cauterizava a consciência, endurecia o coração e saía de lá para pecar de novo. Depois eu volto e faço mais uma oferta. Sem consciência de culpa, sem arrependimento, sem mudança, sem diferença, Jesus Cristo é profundamente opositor a que a vida humana continue sempre a mesma coisa. E ainda mais opositor de todo o sistema, entre aspas, religioso, que dá paz quando não existe paz, que dá conforto quando não existe conforto, e que aprisiona as pessoas dentro daquilo de que o Senhor Jesus quer libertá-las. O covil, permita-me frisar isto, não era o lugar onde o ladrão roubava, mas onde ele se escondia. Jesus Cristo falou de um templo que Deus designou para amolecer o coração das pessoas, mas para onde elas corriam e de onde elas saíam para continuar a transgredir.
A fé em Cristo Jesus faz diferença na sua vida? Vivemos num país que dizem ser cristão. Dizem ser mais de 80% cristão. Dizem ser 20 e tantos por cento evangélico. A fé em Cristo Jesus faz diferença na vida individual? Porque se não faz, Ele próprio, não sou eu, é Jesus Cristo quem questiona a genuinidade, a veracidade dessa fé. É Jesus Cristo quem questiona se a fé que não faz diferença é verdadeira. Porque se abraçamos, entre aspas, Jesus Cristo, somente para nos sentir tranquilos, enquanto abraçamos pecados vis, pecados que Ele despreza e repreende, que lhe custaram a vida e o sangue, vejamos se é Jesus Cristo mesmo que estamos abraçando. Os que compravam e vendiam ali, Ele expulsou. Talvez não seja essa a imagem de Jesus que nós normalmente fazemos, mas é a que deveríamos fazer, porque é a bíblica. E sendo a bíblica, é a verdadeira, e é quem revela Jesus Cristo como sendo quem Ele realmente é. Deus designou tudo aquilo para amolecer o coração, mas ele se tornava cada vez mais duro. Deus designou aquilo para que o povo fosse desperto ao zelo, em segundo lugar, mas foram levados à indiferença. Aquilo que Jesus Cristo expulsou tanto eram aqueles que estavam indiferentes diante daquilo que deveria ser a verdade. Os líderes, falarei diretamente deles, os líderes daquele sistema, os príncipes espirituais de Israel, aqueles sobre quem pousava mais grave responsabilidade, aqueles de quem Deus esperava mais zelo, mais esmero, mais preocupação com o bem-estar do povo, com o estado espiritual das pessoas que iam e vinham. Preocupavam-se mais com o saldo do dia, preocupavam-se mais com a manutenção do sistema, tornaram-se assombrosamente indiferentes, não se importando se as almas estavam longe do Senhor e rumo à condenação. É Jesus Cristo quem está aqui. Ele que é sempre manso e humilde de coração. Ele que olhou para uma pecadora pega em flagrante adultério e disse a ela: eu não te condeno. Aquele mesmo Jesus Cristo que se assentava à mesa com os notórios pecadores, que era amigo, era chamado de amigo de pecadores, e era amigo de fato, e é ainda. É Jesus Cristo quem entrava ali com tanta veemência, com tanto furor, expulsando os que compravam e vendiam. Aquela entrada cheia de furor do Senhor Jesus deve servir para nós de figura, de lembrete do próprio dia do juízo, quando Ele virá ainda mais e ainda em maior furor para julgar. Deus expulsa e se opõe àqueles que faziam um teatro em vez de se arrepender genuinamente. Eu já disse nesta mensagem que o templo era semelhante a um ceasa espiritual. Os turistas religiosos vinham, então a cidade tinha que se preparar, tinha que ter lugar onde eles comerem, tinha que ter lugar onde eles se hospedarem. Era preciso haver onde amarrar os camelos, era preciso trocar o dinheiro, porque em todas as nações do mundo as moedas tinham o rosto dos seus deuses. E esse dinheiro não seria aceito como oferta no templo, talvez não estivesse muito errado. Era preciso trocar o dinheiro, era preciso comprar as ofertas, os bodes, os bezerros, as pombas, as rolinhas. Era preciso levá-los para o sacerdote. Tal era o movimento, tal era a dinâmica, tal era a circulação, que tudo virou não mais do que um teatro,
onde cada um sabe o que tem que fazer, as suas linhas do script, os seus gestos. Levante as mãos, ajoelhe-se, prostre-se, levante-se, vá. Tudo muito exato. Nada muito sincero. Entrar naquele lugar, olhar para aquele ponto central, onde Abraão quase ofereceu seu filho Isaque, e onde o Senhor interveio e disse: Deus proverá. Mas não dava tempo de lembrar disso. Olhar para aquele lugar onde o rei Davi se ajoelhou e Deus reteve uma praga que abatia milhares de pessoas, mas não dava tempo de lembrar. Quanto menos lembrar de Neemias, quanto menos lembrar de Esdras e de Zorobabel, que tinham liderado o povo de volta, quanto menos lembrar que houve outro templo ali que foi destruído pela desobediência do povo, quanto menos lembrar de nada dessas coisas. Os belos salmos de Davi e Asaf tocando, mas eram somente música. A pressa pelas pequenas coisas fez as grandes coisas serem esquecidas e desprezadas. Deus, meus amados e queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo, Deus se opõe à fé do teatro. Ouça o texto que já foi lido no culto desta noite. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de carneiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar, é Deus quem diz, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz Deus. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus, eu digo em quarto lugar, expulsou, ouça bem, a fé da pressa. Era um Ceasa. Dá para orar num Ceasa? Bem da verdade, é possível e lícito orar em todo lugar. Mas há lugares onde a oração é difícil. Há lugares onde a oração é inconveniente. E por ser inconveniente, se faz inaceitável. Eu conheço a história de uma crente que foi levada pelo seu filho a uma festa na vizinhança. Era uma senhora. Ao entrar na festa, antes de se assentar, ela ia se pôr de joelhos para orar. Perguntaram a ela: o que você vai fazer? Ela disse: eu quero orar ao Senhor. Mas nesta hora, no meio da festa? Era uma crente muito fiel, ela disse: eu não me sinto bem-vinda onde meu Senhor não é. Há lugares no nosso mundo onde a oração é inaceitável. Claro, como se pode invocar a presença de Deus
e as bênçãos de Deus sobre aquilo que ele jurou que nunca iria abençoar? Como se pode rogar o favor de Deus sobre aquilo que ele declarou antes de tudo, que não aceitaria? Naquele ceasa que o templo de Jerusalém se tinha tornado, não dava tempo para ninguém meditar, não dava tempo para ninguém orar. Cristo expulsou aquela pressa, porque enquanto os passos eram apressados, lá no interior, a senhora hipocrisia continuava feliz, jamais sendo confrontada. Ela dizia à pressa: vai e me proteja. E enquanto a pressa fazia tudo passar muito rápido, a hipocrisia dominava e predominava. Minha mensagem esta noite é simples, mas eu quero que você me acompanhe agora na aplicação. Eu escolhi este texto porque este é o dia que abre a semana em que nós nos lembramos dos últimos dias do Senhor Jesus na terra. Nesta semana, na sexta-feira, nós nos lembraremos da sexta-feira em que ele morreu sobre a cruz. E no domingo, mesmo que nos reunindo somente pela internet, nós vamos nos lembrar da ressurreição do Senhor Jesus. É costume cristão, a todos estes anos, neste domingo anterior, nos lembrarmos que ele entrou glorioso em Jerusalém, com mantos e palmas. Nos lembrarmos que depois disso ele entrou no templo e expulsou os que compravam e vendiam e disse que a casa era para ser casa de oração e não covil de salteadores. E eu disse aqui para vocês que Deus quer que os nossos corações sejam amolecidos e não acomodados, que sejamos zelosos e não indiferentes. Disse a vocês, meus queridos ouvintes, esta noite, que Deus não aceita o teatro em substituição do arrependimento. Disse aos queridos nesta noite que Deus está interrompendo toda a pressa para a meditação. Nessa noite, Jesus Cristo nos mostra abertamente, novamente, aquilo que de tudo o Senhor mais abomina, a hipocrisia. Mas a conclusão da minha mensagem é convidá-lo a olhar para o mundo ao nosso redor. As banquetas foram novamente derrubadas. Novamente, o mundo para um pouquinho. A pressa foi interrompida. Não há mais, ou pelo menos diminuiu muito, daquela rotina normal da nossa vida. Pelo menos foi assim comigo. Acho que também com você. E será que não estamos percebendo que o Senhor está nos chamando de novo, derrubando de novo as banquetas do mundo, para que a fé cristã de muitas pessoas deixe de ser apenas a fachada onde os salteadores se escondem, para ser o verdadeiro encontro entre Deus e nós, fazendo de onde você está agora a casa de oração. Será que não percebemos isto? Será que não percebemos? E se não percebemos nem assim, como é que vamos perceber que Deus colocou a mão e parou tudo? E Deus está nos mostrando que os príncipes deste mundo, os nossos líderes, sabem tão pouco e podem tão pouco. Não estamos vendo isso? Não estamos vendo que o dinheiro ao qual tanto se apegam e ao qual tanto se dedicam está mostrando novamente que é um mestre traiçoeiro? Será que não estamos vendo a fragilidade do ser humano? Quantas vezes nós cumprimentávamos as pessoas e as pessoas diziam: saúde é o mais importante, o resto a gente corre atrás. Pois veja quão frágil é a nossa saúde. Uma criatura minúscula que não pode ser vista a olho nu, nem com o microscópio comum. É preciso se vê-la com um microscópio eletrônico. E quantos já derrubou? Só Deus sabe quantos ainda vai derrubar. Será que nós não percebemos que Deus está falando conosco em tudo isto?
e que a forma como vínhamos vivendo não é aprovada por Deus. E que a forma como vínhamos nos comportando com relação às coisas do Senhor não é aprovada por Deus. Então eu trago aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeira, a igreja é para mim um lugar de adoração ou um lugar de encontro com os meus amigos? Estou eu mais atento e faminto pelas conversas agradáveis e pelo papo amigável ou pela palavra de Deus que produz vida à minha alma? Adoro a Deus genuinamente? Ou faço apenas um teatro onde me dizem, fica em pé, assenta, ajoelha, levanta, senta, ouve e vai embora? Faço eu da minha, entre aspas, fé, o esconderijo dos meus pecados e vícios, cercados de desculpas? Ou deixo eu que Deus amoleça e quebrante o meu coração e transforme a minha vida? 5. Resisto eu às instruções da palavra, descartando ou postergando, deixando para depois? Ou recebo com humildade e pedindo a Deus que me dê graça para viver segundo a sua vontade? Número 6. Neste momento da história mundial, em que o Senhor derruba novamente as banquetas, o que eu senti? Pânico? Apreensão? Olhei para o céu e disse, Deus, não põe a mão no meu negócio. Ou entreguei o meu caminho ao Senhor, para confiar nele e ele tudo fazer? 7. Tenho eu compaixão dos incrédulos, daqueles que não creem em Cristo? Ou estou como os administradores do Templo de Jerusalém, preocupado com se o serviço que me é oferecido é bom ou ruim, em vez de ter compaixão pelas almas que se perdem? Eu sou igual a eles? 8. Quando estou só eu e Deus, como eu me sinto? Será que eu me sinto à vontade para ter comunhão com Ele? Ou procurando algum compromisso que me arranque apressadamente daquela presença? Número 9. A fé em Cristo tem feito verdadeira diferença na minha vida? Na sua? Número 10. Já clamei a Deus por perdão de verdade? Já clamei a Deus de verdade por salvação? Em 2020, Deus ainda é inimigo de tudo o que toma o lugar dele. Em 2020, Deus ainda é inimigo de toda a falsidade que acoberta aquilo que é uma transgressão da sua lei. Em 2020, Deus ainda perdoa. Em 2020, Deus ainda salva. Em 2020, Deus ainda nos recebe para nos reconciliarmos com Ele. Mas preste atenção, o mundo inteiro, Deus está chamando para revermos a nossa vida, para uma revisão da nossa caminhada. Esta palavra está chegando a você esta noite. Se você é um salvo, um crente, um filho, uma filha de Deus, vamos passar a nossa vida em revista e vamos permitir que Deus nos mostre, que Deus sonde o nosso coração e os nossos caminhos. Porque se há aquilo que temos vivido que não é para a honra, que não é para a glória do nosso Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você precisamos nos arrepender. E precisamos deixar o Senhor operar na nossa vida. Mas se essa palavra está sendo trazida a alguém que não é um salvo, então eu oro que mesmo nesta noite, Deus leve você a um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, para a transformação da sua vida e para a sua salvação. Curve a sua fronte.
feche seus olhos, queira orar comigo. Ó Deus e Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que Tu, ó Deus, faças com que o coração de todos nós seja receptivo à Tua palavra e obediente à Tua vontade. Leva-nos, Deus, ao encontro mais real, a uma caminhada mais profunda com o Senhor e uma vida cristã mais sincera. Amolece-nos o coração, Deus. Ajuda-nos, Pai Santo, a ser sensíveis a Ti, zelosos, Deus, da nossa caminhada com o Senhor, compassivos daqueles que não Te conhecem, desejosos e operantes pela salvação de outros. Que Tu, ó Deus, queiras falar de forma muito alta e clara ao meu coração, ao coração de todos nós, para vivermos segundo a Tua vontade, vidas que o Senhor se agrade em abençoar. Em tudo isso que está acontecendo no mundo, cremos que o Senhor tem muitos propósitos. E cremos, Deus, que o quebrantamento dos crentes, que a salvação daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo, que o despertamento espiritual das Tuas igrejas esteja também dentro dos propósitos do Senhor. E isso nós pedimos que operes, Deus, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Por este culto, Senhor, Te damos graças. Pela semana que agora começamos com o Senhor, Te bendizemos. E pedimos, Deus, que a Tua presença esteja presente conosco em cada passo, transformando a nossa vida para vivermos na semelhança de Cristo para a glória de Deus o Pai. Guarda-nos na Tua presença, Senhor, em comunhão contigo. Apressa, Senhor Deus, o dia em que Cristo virá nas nuvens para nos buscar. Mas se ainda for da vontade do Senhor que isso demore um pouquinho, apressa o dia, Deus, em que a igreja voltará a se reunir pessoalmente, fisicamente, presencialmente. Quanto antecipamos, Deus, estas duas coisas, mas a vinda do Teu Filho antecipamos muito mais. Senhor Deus, que possamos andar todos os dias como quem espera ser buscado a qualquer momento. E que possamos buscar o Senhor e dedicar a Ti nossa vida e o nosso coração. Obrigado, Deus, porque És um Deus maravilhoso, de graça e de perdão. Em Tua presença nós nos alegramos e a Ti nós louvamos, em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Coloque-se em pé. Vamos cantar o hino Tempo de Ser Santo, 176 do Cantor Cristão, que está também no boletim, que está online ou no seu WhatsApp. Cante este hino, reflita nesta letra e pense em como responder a Deus pela palavra que o Senhor nos mandou neste domingo. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livre estudar, andar com seu povo.
E assim nós nos despedimos esta noite. Que a bênção de Deus esteja sobre nós, que a palavra continue a fazer diferença em nossa vida e em nosso coração, agradecendo a você pela sua presença conosco, especialmente pelos que foram convidados a se juntar a nós neste culto de domingo à noite. Agradecendo aos irmãos que estão aqui empenhados voluntariamente, trabalhando para que o culto chegasse até você tranquilamente para a glória de Deus. E nós nos despedimos agradecidos e convidando todos para os nossos próximos encontros online. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós em nome de Jesus Cristo. Amém.